All right, well, we finally arrived in John chapter 2. Bom, nós então chegamos em João, no capítulo 2. Okay, we're moving. We're going really fast to the book of John. Nós estamos andando bem rápido no livro de João. But here in chapter 2, we start to see Jesus doing his ministry. Mas aqui no capítulo 2 a gente começa a ver Jesus iniciando o seu ministério. Chapter 2, we don't see a lot of ministry going on. No capítulo 2 a gente não vê muito do seu ministério. We get to see the baptism of Jesus, the calling of his disciples. A gente vê o batismo de Jesus, o chamado dos seus discípulos. But now he's going to start ministering. Mas agora ele vai começar o seu ministério. Okay, now one of the things that we saw last week, E uma das coisas que a gente viu na semana passada, Jesus met Nathanael. Jesus conheceu Natanael. And he said, hey, I saw you when you were under the fig tree. E ele disse para Natanael, olha, eu te vi lá na figueira. But before we ever met, I saw you. Antes da gente se encontrar, eu te vi. And Nathanael was blown away by that. E Natanael ficou abismado com isso. He was like, whoa, you're the Christ. You're the Son of God. Ele falou, nossa, você é o Filho de Deus. Você é o Cristo. Okay, and Jesus says, because I said I saw you under the fig tree, do you believe? E Jesus disse para ele, porque eu vi você debaixo da figueira, é por isso que você acredita que eu sou o Cristo? He said, you're going to see greater things than this. Você vai ver coisas maiores do que essa. This week we get to see greater things. E essa semana a gente vai ver coisas maiores. So this is the next day. Então esse é o dia seguinte. Okay, the next day they go to this wedding. No dia seguinte eles vão nesse casamento. And he goes and he turns water into wine. E ele transforma água em vinho. Which is awesome, right? O que é inacreditável, não é? So now he's starting to show some of his power. Então agora ele começa a mostrar um pouco do seu poder. But remember, again, he's just scratching the surface of what he's really going to do. Mas vamos lembrar que ele só está riscando a superfície daquilo que realmente ele iria fazer. Okay, but this is cool because he said you're going to see greater things, and then the next day he starts to do it. Mas isso é muito legal porque ele falou para os discípulos, vocês vão ver coisas ainda maiores, e no próximo dia ele acaba realizando. Okay, so we're going to look at this in two parts. Então a gente vai olhar isso em duas partes. Verses 1 through 5 is going to kind of describe the situation. Do versículo 1 ao 5 vai descrever a situação. And then verses 6 through 11 is going to show the miracle. E dos versos 6 ao 11 vai mostrar realmente o milagre. Okay, really simple, right? Bem simples, não é? Okay, let's start off. Look at verses 1 and 2. Vamos começar com o versículo 1 e 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Okay, so they travel up to Cana of Galilee. Então eles viajaram até Caná da Galileia. It's a little town. It's right next to Nazareth. É uma cidade bem pequena, muito próxima a Nazaré. Okay, now remember last week we were seeing in verse 43 that Jesus was making his way back up to Galilee. Então vamos lembrar, na semana passada a gente viu no versículo 43 que Jesus estava voltando de Nazaré. Why? Por quê? He had a wedding. Por causa do casamento. Okay, he's going to a wedding, Ele right? está indo ao casamento, não está? And apparently he's going with his disciples. E aparentemente ele está levando os seus discípulos It junto. says that his mom was there, Mary, Ele disse que a sua mãe, Maria, estava ali. and he and his disciples were invited as well. E os seus discípulos também foram convidados. Now, I'm not sure if it's all 12 of his disciples, Eu não tenho certeza se foram os 12 discípulos que or foram convidados, if it was just the 4 that we saw from chapter 1. ou se são só os 4 do capítulo 1. Maybe it was just Andrew, Peter, Philip, and Nathaniel. Talvez André, Pedro, Filipe e Natanael. We don't know. A gente não sabe. But at least there's a number of them that are there. Mas tem um número deles presente ali. Okay? They're all invited to the same wedding. They all have some sort of connection with this person. E eles foram convidados para esse mesmo casamento e tem algum tipo de conexão com o noivo e a noiva. Okay, so what happens? Então o que acontece? Look at verses 3 through 5. Vamos olhar o versículo 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Okay, so they have a problem that they ran out of wine at the party. Bom, né? A festa teve um problema. Acabou o vinho. Okay? This was actually really serious. We joke around like, oh, you can't have a party without alcohol, right? E a gente até brinca, não pode ter uma festa sem álcool, mas esse é um problema bem sério. But actually, back in that day, if you did something like this, it would be disgrace to the couple who was getting married. Mas se naquela época você fizesse algo como isso, era como se fosse um descrédito para o casal. This would actually hurt their reputation going to the future. Ia realmente manchar a reputação deles pelo futuro. It's like you invited all these people, and all these people brought presents for you, and you didn't plan enough to have wine. É como se você convidou todas essas pessoas para vir no seu casamento e você não tem vinho suficiente para todas elas. Okay, that's embarrassing, right? E isso é embaraçoso. You know, we're told that we're supposed to plan life out at least a little bit, right? Sorry? We're told that we're supposed to plan life out.
E a gente é ensinado que a gente deve se planejar na nossa vida. Jesus talked about someone who went to build a tower and then they didn't have enough money to finish it. Jesus fala sobre alguém que quer construir uma torre e não tem dinheiro para terminar ela. What a shame. How embarrassing is that? Que vergonha, que embaraçoso é isso. Okay? And that's true because when you do something without planning well, it's showing like this guy's not very organized. E isso é verdade, porque quando você faz algo e de repente alguma coisa dá errado, mostra que você não é planejado, que você não foi organizado. The Proverbs talk about being impulsive and how that is folly, it's foolishness. O problema de como ser impulsivo pode ser tolice. Okay? So, we don't want to be impulsive. That's bad. Então a gente não quer ser impulsivo, isso é muito ruim. We want to be people that plan things out to the best of our abilities. A gente quer ser pessoas que planejam muito bem as coisas. Okay? These guys, they had this huge wedding party. E esses caras, eles tinham essa enorme festa de casamento. They ran out of wine. E eles ficaram sem vinho. Okay? So, somehow Mary finds out about this. Então, de alguma maneira, Maria descobriu isso. She comes and tells Jesus. Ela vai lá e fala para Jesus. Now, we don't know exactly what's going on in the situation. E a gente não sabe realmente o que está acontecendo nessa situação. But it sort of looks like Mary is planning out Jesus' announcement of the Messiah. Mas parece ser que Maria estava planejando esse início do ministério de Jesus, uma grande entrada de Jesus. Mary's the one that knows the most about Jesus. Maria era aquela que mais sabia sobre Jesus. An angel appeared to her and described what this child would be that was going to come from her. Um anjo apareceu para ela e descreveu como Jesus ia ser aquele filho que ia nascer dela. And now he's about 30 years old. E agora ele tem aproximadamente 30 anos. And she's waiting, okay, when is this going to happen? E ela está esperando, olha, quando isso vai começar? And so maybe she's thinking, okay, this is it. Now show everyone that you're the Messiah, make a bunch of wine and resolve this situation. Então talvez ela está pensando, Jesus, faça isso, transforme essa água em vinho e comece seu ministério. And Jesus says to her, no, listen, I don't know what you're planning, but now is not my time. E Jesus, aparentemente fala para ela, olha, não sei o que você está planejando, mas agora não é o momento. And he kind of rebukes his mother. E ele chega até a repreender a sua própria mãe. Okay, now, some people get upset because they said he calls her woman. That's terrible. E algumas pessoas ficam até bravas, por que ele chamou ela de mulher? Actually, this word is not the problem. Na verdade, essa palavra não é o problema. Because this is not being rude. Actually, this was a form of being kind of gentle with her. Isso não é uma forma rude, na verdade, é uma forma gentil até de tratamento. But the rest of it's kind of tough. Mas o resto é difícil. Because he's saying, no, we're not on the same page here. This is not my time yet. Que ele diz, a gente não está na mesma página aqui. Meu tempo não é ainda. Okay, but this is a light rebuke. Mas era como se fosse uma repreensão leve. Okay, really light. Bem leve. So light that she goes out and she tells the servants who are organizing the party, hey, do whatever he says. Tão leve que ela chega para os serviçais e fala, olha, façam o que ele mandar. Okay, now if someone would have said this to many people, they would have started crying. Oh, he told me what we have in common. Sorry? Someone would have started crying if he said that to a lot of people. Se ele dissesse para algum outro tipo de pessoa, talvez essa pessoa começaria a chorar. Okay, Mary knew that he wasn't being super disrespectful to her. Maria sabia que ele não estava sendo desrespeitoso com ela. He was just saying, listen, now is not the time for me to declare myself the Messiah. Ele só estava dizendo para ela, olha, agora não é o momento para eu me autodeclarar o Messias. Okay, but then what she says is so profound. It's simple but super deep. Mas o que ela diz é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Okay, what she says is, whatever he says to you, do it. Ela fala, façam tudo o que ele lhes mandar. Okay? Whatever he says, do it. Tudo o que ele falar, façam. Isn't this the essence of all of Christianity? Não é essa a essência do cristianismo? Whatever Jesus says, that's what you need to do. Tudo que Jesus disser, é isso que você deve fazer. Okay? Listen for him, read what he says, and do it. Ouça, leia o que ele falou e faça. Remember, James said, don't just be a hearer of the word, but be a doer of the word. Lembra como Tiago falou, não sejam apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. This is what Mary's saying. E é isso que Maria está dizendo. And it's applicable to them back in that time, but it's the same. It's applicable to us today. Foi aplicável a eles naquele período de tempo e é aplicável a nós hoje. Okay, now there's so many things that Jesus told us that are written right here in our Bible. E tem tantas coisas que Jesus disse que está escrito aqui na nossa Bíblia. And people, they ignore certain things that it says in the Bible. E as pessoas simplesmente ignoram algumas coisas que estão escritas na Bíblia. We all do that a little bit, right? Nós também fazemos isso um pouco, não There's fazemos? certain things that are really important to us and we say, okay, I got to do that. Tem algumas coisas que são tão importantes e a gente pensa, olha, eu tenho que fazer isso. But then the other things, it's like you kind of forget that that's written.
Mas tem algumas outras coisas que a gente até esquece que foram escritas. Okay? And that's where we're not actually obeying Jesus. E acaba sendo que a gente não está obedecendo realmente Jesus. We can't just pick and choose things that we like out of the Bible. A gente não pode simplesmente escolher coisas que a gente quer obedecer. We got to look at it all and say, okay, this is what Jesus says, this is what I need to do. A gente tem que olhar para o todo e ver, olha, foi isso que Jesus disse, é isso que eu tenho que fazer. You know, one of the things that I always laugh about here in Brazil, Uma das coisas que eu sempre rio aqui no Brasil that we use that expression, if God wants. é que a gente usa essa expressão, se Deus quiser. Okay, and so sometimes I talk to people and I say, okay, so see you Sunday? E algumas vezes eu encontro alguém e falo, te vejo no domingo? And they're like, God wants. E a pessoa fala, se Deus quiser. I know, God does want. That's why He established the church. E Ele quer, por isso que Ele estabeleceu a igreja. He actually talks about all of us being members of the body of Christ. Ele mesmo fala que nós somos corpo de Cristo. And so we're connected to one another. Então a gente está conectado uns aos outros. And that's why we're not trying to force people. No, you got to be here. You got to be at church every week or you're not going to heaven. E a gente não quer forçar ninguém, olha, você tem que estar aqui todo domingo, senão você não vai para o céu. No, we're just saying you need to be connected because you need to be serving the Lord. Não, a gente só quer estar conectado para servir o Senhor. And that's what He said to do, so that's what we're supposed to do, E right? foi isso que Ele disse para a gente fazer, então a gente deve fazer. Okay, and there's sometimes things that we see there and we just think like, that's not really that important. E às vezes a gente vê algumas coisas e a gente fala, isso não é tão importante. Okay, we don't obey always, A right? gente não obedece em todos os momentos. You know, one of the things I'm always talking about with my kids, I'm always telling them, listen and obey. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus filhos, escutem e obedeçam. Listen and obey to what mom and dad are telling you. Escutem e obedeçam aquilo que o papai e a mamãe falam. Okay, and that's so important for all of us because we're all children of God. E isso é tão importante porque todos nós somos filhos de Deus. We need to listen and obey. Nós devemos escutar e obedecer. I remember long time ago when I was younger, Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu era mais novo, I was watching The Simpsons. eu estava assistindo Os Simpsons. Okay, now I'm not recommending The Simpsons to everybody, Eu não okay? estou recomendando para todo mundo. But I watched it before I was a Christian, okay? Mas eu assisti antes de ser um cristão. Okay, and there was this episode. It's so old that I couldn't even find it on YouTube. Tem esse episódio que é tão antigo que eu nem consegui encontrar no YouTube. Okay, and there's this thing where Lisa Simpson, she's trying to do a test on her family. E tem essa situação que a Lisa Simpson está tentando testar a família. And so she gets these electrical wires, Então ela pega esses cabos eletrificados, né? and she Elétricos, connects them inside the fridge to a donut. e ela conecta dentro de um donut, dentro de uma frigideira. Okay, and then she puts a big sign that says "Do not touch." E tinha uma placa bem grande escrito, não toque. Okay, and then Homer goes there, opens up the fridge, E o Homer vai lá, abre a geladeira and he sees the sign, e ele vê a placa. and of course he touches it, E ele right? vai lá e toca. Okay, now I don't know if that's possible to get a shock from a donut, E eu não sei se é possível você tomar um choque para um donut, but he gets a shock, right? mas ele tomou um choque. And he goes, "Ow, quit it!" What? He says, "Ow, quit it!" It's like stop. Pare com isso. Okay, a little more emotion. Come on, get some emotion. Come on. Para com isso! Yeah, okay, there you go. Okay, and the whole idea is like, are you obeying the sign or not? E a ideia por trás disso é, você está obedecendo a placa? The sign said, don't touch it, and then you go and touch A it. placa diz, não toque, você vai lá e toca. Okay, and so what does he do? Então o que ele fez? He touches it again. Ele toca de novo. Ow, quit it! Ai! Pare com isso! Okay, and then again, E de novo. and then again, E de novo. and then again, E de novo. and then it pans out and it goes into the next room, E daí vai para mostra o outro cenário, outra sala. and you hear Homer in the background. Ow, quit it! E você ouve o Homer lá, né, gritando: para com isso! He just doesn't learn. He doesn't look at the sign. He doesn't listen and obey. E ele não aprende, ele simplesmente não aprende. Ele olha para a placa e não para de tocar. Okay, now we can laugh because it's Homer E a Simpson, gente dá risada porque é o Homer Simpson, but really, this is what God is looking at us. mas na verdade é o que Deus está olhando pra gente. He's like, don't do that. Ele fala: não faça isso. And then we go and do the exact thing that he said don't do. E daí a gente vai lá e faz aquilo que ele falou para não fazer. And then we suffer the consequences. E a gente sofre as consequências. And then we get mad about E it. daí a gente fica bravo com isso. And God's just like, oh man, when are you going to learn? E Deus fala: nossa, quando que você vai aprender? I mean, I tell people, I say, guys, you got to get in the Word. You got to read the Bible. It's so important for you. E eu falo para as pessoas: você tem que ler a palavra, você tem que meditar nela, é tão importante para você. Set aside a little bit of time every single day and get in the Word. It's going to help you to grow closer to God. Tirar um pouquinho de tempo todo dia para ler a palavra vai fazer com que você fique mais próximo dele. And then I ask people later on, E daí eu pergunto para as pessoas depois: are you reading your Bible? você está lendo a palavra?
Yeah, it's kind of tough. I'm really busy. Você sabe, é meio difícil, né? And it's like, then they keep having problems, but the answers are in the Bible and they refuse to read it. E daí essas pessoas continuam tendo problema e elas se recusam a ler a palavra. E a resposta está na palavra. Okay, we got to listen and obey, A right? gente tem que ouvir e obedecer. Okay, we got to, whatever Jesus says, we got to do it. Qualquer coisa que Jesus disse, a gente tem que ouvir e obedecer. Okay, now there's an interesting story in the Old Testament. E tem uma outra história interessante no Antigo Testamento. 2 Kings chapter 5, 2 Reis, no capítulo 5, verses 9 through 15. do versículo 9 ao versículo 15. We have a story of a guy, his name's Naaman. A gente tem a história de um cara chamado Naamã. Okay, he was a general in the Syrian army, Ele era um general do exército sírio. and he got leprosy. E ele acabou contraindo a lepra. Okay, I mean, this is like getting AIDS, you know? Isso era como se fosse a AIDS I mean, naquela época. it's so serious, you're basically going to die. Era tão sério que basicamente você iria morrer. Okay, now, he heard that there was a prophet down in Israel. Então ele ouviu que tinha um profeta lá em Israel. And so he went there to be healed. Então ele foi lá para ser curado. Take a look at the story. Vamos ouvir um pouquinho da história. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria-me de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para que se lavasse e seja purificado? Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Okay, so he goes down to meet Elisha, Então ele vai até Israel para encontrar com Eliseu. and he says, hey, go jump in the river 7 times. E Eliseu diz: vai lá e pule 7 vezes no rio. No And Jordão. the guy is indignant. He's angry. E Naamã ficou indignado, ficou irado. And he's like, what is this? Jump in this river? Are you kidding me? E ele fala: você está brincando comigo pular nesse rio? I thought he was going to come out here and call down God from heaven and heal me. Like, what is this? Eu achei que você ia sair, ia clamar ao Senhor, ia me encostar e ia me curar. And he's ready to leave without going in the river. E ele estava perto de ir embora, sem entrar no rio. Okay, what is that? E o que é isso? Okay, he says, do this and you will be healed. And the guy says, no. Eliseu fala: faça isso e você vai ser curado. E Naamã falou não. He's ready to go home. Ele está pronto para ir para casa. Okay, now, fortunately, he had some servants who were really wise. Felizmente ele tinha alguns servos que eram sábios. And they were like, Lord, wouldn't it be a good idea just to listen to what he said and do it? E eles falaram: Senhor, será que não seria uma boa ideia ouvir o que ele disse e você ser curado? I mean, what do you have to lose? You're going to die, right? O que você tem a perder? Você não vai morrer mesmo? Okay, so jump in the river. Então vai lá e pula no rio, né? Okay, he's like, okay, fine, I'll jump in the river. Então tá bom, eu vou lá no rio e vou And pular. he jumps in the river, he comes out, and says his skin was like a baby's skin. E ele foi lá, pulou 7 vezes e a pele dele se transformou como a pele de uma criança. Why is it so hard for us to just listen and obey? Porque é tão difícil para nós simplesmente ouvir e obedecer. There's something about us, our pride, that doesn't allow us to do something so simple. Tem alguma coisa sobre o nosso orgulho que não permite que a gente obedeça até coisas tão simples. And we as Christians, we need to push that away. E nós como cristãos devemos colocar isso de lado. We need to humble Nós ourselves. temos que nos humilhar, We need to listen, a gente precisa ouvir, not just to God, but also to other people. não só a Deus, mas também outras pessoas. And we need to try to do the things that it says. E a gente tem que tentar fazer aquilo que está escrito. Now, we're not perfect. No one's going to do it perfectly, A gente não é perfeito, but we can at least try. mas a gente pode tentar. Okay? And we're going to see what happens when you try in just a few seconds here. E a gente vai ver o que acontece quando a gente tenta. Okay, so the idea here's the situation. You have a somewhat serious emergency at this wedding, Então a ideia aqui, essa é a situação. Tem algo bem urgente nesse casamento and now Jesus is going to step in, he's going to resolve it. e Jesus vai dar um passo à frente e vai resolver a situação. Okay, so let's look in the second half of the miracle. Então vamos olhar a segunda metade do milagre. Look at verses 6 through 8. Vamos ver dos versículos 6 a 8. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros.
Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Okay, so these servants did exactly what Jesus said. Então os serviçais fizeram aquilo que Jesus tinha falado. Okay, I know that's kind of crazy. Eu sei que é algo meio maluco. They listened to the Lord Eles ouviram ao Senhor and they did what he said. e eles fizeram o que ele falou. Okay, he said, hey, take these big pots. Ele falou: peguem esses potes aqui grandes. Okay, these are not meant for wine. Eles não eram feitos para o vinho. Okay, these are meant to wash yourself in. Eles eram feitos para se lavar. They're huge pots of water too. Eram grandes potes de água. Okay, you guys know my bottle, right? Vocês sabem a minha garrafinha aqui. Okay, 1 liter. 1 litro. Okay, these things were at minimum 80 liters. No mínimo esses potes comportavam 80 litros. But maybe up to 120 liters. Mas talvez até 120 litros. When I fill this up and I carry it around after a while, I'm like, man, it's kind of heavy. Quando eu encho e ele está um pouquinho cheio e eu carrego, às vezes meu braço fica até cansado. Okay, he's like, fill them up. E ele fala: encham. And these guys are like, okay, we'll fill it up all the way to the top. E eles vão lá e enchem até a borda. Never did they complain. E em nenhum momento eles reclamaram. They say, oh, but this is pretty heavy. I don't know if I can move this. Eles não falaram: não, isso aqui é muito pesado, não vou conseguir mexer isso aqui. Jesus, I don't know if you know, but these are not really meant to be played with like this. Jesus, eu não sei se você sabe, mas esses potes aqui não são para isso. These are the holy pots for washing. We can't touch those. Eles são os potes santos para se lavar. But don't you think we could just get a bunch of money together and go out and buy some bottles of wine and bring it back? Será que a gente não pode juntar um pouco de dinheiro e comprar algumas barricas de vinho? This is what we do. E é isso que a gente faz. Well, the Lord tells us to do something, and then we start coming up with other things that the Lord should have thought of. O Senhor fala pra gente fazer algo e a gente vem com outras ideias e questiona Deus. We start to argue. A gente começa a argumentar com We start Deus, to debate. a debater com Ele. We start to show how much we know. No, look, let me show you how much I know here. A gente quer mostrar pra Deus o quanto a gente sabe. No, I know what you said, but I think I have a better idea because I really know what I'm talking about here. Eu sei o que você disse, Senhor, mas eu acho que eu tenho uma ideia muito boa. That's what happens so much. E é isso que acontece a maioria das vezes. That happens in our church. Acontece na nossa igreja. Okay, I know. That sounds weird, but it does happen sei, sometimes in meio our estranho, church. mas acontece às vezes. We plan these events. We try to organize everything. A gente planeja esses eventos, tenta organizar todas as coisas. And we always have the one person who comes in and is like, why'd you do it like this? I would have totally done it like that. E a gente sempre tem aquela pessoa que vem e fala: por que vocês fizeram desse jeito? Dá pra fazer daquele outro jeito. We used to have a guy who's no longer in our church. A gente tinha uma pessoa aqui que não tá mais na nossa igreja. Man, I mean, this guy drove me nuts. E esse cara tirava dos nervos. He actually said at one point, I don't know why you guys didn't come and ask me. Uma vez ele até disse: eu não sei por que não vieram me perguntar. I don't know, maybe because you're so arrogant I couldn't even stand to talk to Eu you. não sei porque talvez você seja tão arrogante que eu não consigo nem falar com você. Okay, let me give you a piece of advice. Don't be that person. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Não sejam essa pessoa. Don't be the person that comes in afterwards and says, no, you should change this and do it like this. I know better. Não seja aquela pessoa que vem depois que está tudo pronto e fala: não, você podia ter feito isso ou aquilo. Just be the person who listens and obeys. Seja aquela pessoa que ouve e obedece. Okay, these guys, they listen and obey. Esses caras, eles ouviram e obedeceram. And they do it really well. E eles fizeram de uma maneira muito They're boa. not like, well, I think this is good enough. Let's just fill it up to here. Eles não pensaram: não, vamos encher até aqui, acho que tá bom. No, they're like, let's fill it all the way to the top. He said, fill it up. I want to get all the way, maximum coverage. Não, eles encheram tudo, eles encheram até a borda. And so then Jesus says, okay, now take a cup and take it to the master of ceremonies. Então Jesus fala: peguem um pouco do vinho e levem até o encarregado da festa. Okay, so these guys, they take water. Então esses caras, eles pegam água. Okay, it's water in a pot, and they're like, okay, if he says to do it, I'll do it and I'll take it to him. É água dentro de um pote e eles falam, né? Se ele mandou a gente pegar, vamos pegar e vamos levar. It doesn't make any sense to do that. Não faz nenhum sentido fazer isso. They're not needing more water, Jesus. They're needing more wine. Eles não precisam de mais água, Jesus. Eles precisam de mais vinho. They don't do that. They just obey. E eles não questionam, eles simplesmente obedecem. What is this? E o que é isso? It's walking by faith. É caminhar pela fé. Okay? That's what we're called to do. E é isso que nós somos chamados a fazer. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Okay? It's not by sight that we live. E não é por vista que nós vivemos. It's by faith. É pela fé. So when God tells us to do something, Então quando Deus fala para nós fazermos algo, and we don't like, I don't know if that's a good idea, e a gente se questiona, eu não sei se isso é uma boa ideia, we have to do it. a gente tem que fazer. We have to do it by faith. A gente tem que fazer pela fé. Okay? We're not going to look at it and say, well,
that doesn't make any sense because this is water. A gente não vai parar e pensar, olha, isso não faz nenhum sentido, isso é água. I'm going to get laughed at if I take water to the master of ceremonies. There's no way I'm going to O do pessoal that. vai dar risada de mim, eu não vou levar água para o mestre de cerimônias. He said do it. He's going to do something through that. Ele falou, vão lá e façam. Ele vai fazer alguma coisa através disso. And they simply did it. E eles simplesmente fizeram. They just took the water and they took it to the master of Eles ceremonies. tiraram a água e levaram para o mestre de cerimônias. Okay? How often are we doing this? Com quanta frequência a gente não acaba fazendo isso? Are we really walking by faith? A gente está realmente andando pela fé? Or are we trying to rationalize everything that we do? Ou a gente está tentando racionalizar tudo que a gente faz? There's times when God will tell you to do something that might make you uncomfortable. Talvez Deus vai falar para você fazer algo que vai te deixar desconfortável. He might tell you, hey, I want you to talk about me with that person. I want you to talk about me with that Talvez person. ele fale sobre mim para aquela pessoa. Okay? That's not comfortable. E isso não é confortável. That's not going to make you feel good about yourself Isso não vai fazer com que você se sinta bem consigo mesmo, unless you go and do it a menos que você vá lá e faça. and God works through E it. Deus vai trabalhar através disso. I told you guys the story before about how I tried to share the gospel with one of my professors in Eu college. já contei essa história para vocês de como eu tentei dividir o evangelho com um dos meus professores na universidade. Okay? Guy's super intelligent, PhD, Um cara PhD, super inteligente, big man, um cara grande. had a mustache that twirled at the ends, Ele tinha um bigode que fazia curvinha no final. super intimidating. Intimidador. Okay? And God said, go share the gospel with Dr. Foz. Dr. What? Dr. Foz. Então Deus falou, vai lá e compartilhe o evangelho com o Dr. Foss. And I was like, you're kidding, right? E eu, nossa, você está brincando, né? No, but like, I can do it with my other teachers, but not him, Eu right? posso fazer com os outros professores, mas ele não. I mean, this guy rebuked me in class one time. It was so hard. Esse cara, ele me repreendeu na sala de aula uma vez e foi tão duro. He was like, well, let's open up our books to page 25. Então, vamos abrir nossos livros na página 25. And I was trying to find my book in my E bag. eu tava tentando achar o meu livro na minha And pasta. then I was like, oh, man, what page does he say? E eu tava assim, nossa, que página que ele falou? So I turned around. I was like, hey, what page are we on? E eu virei, que página que ele falou? No one answered. Hey, what page are we on? Ninguém me respondeu e eu falei, que página que tá? Oh, I'm sorry, Tom. Are you talking? E daí ele falou, me desculpa, Tom, você tá falando? Oh, well, we're stopped now, so why don't you share what you have to share with the whole class? Nós vamos parar agora, e por que você não divide aquilo que você quer falar para a sala inteira? And I was like, E eu fiquei sem palavras. and he's like, no. The whole class is stopped. Go ahead. The floor is yours. E ele falou, não, a sala inteira vai parar, pode começar a falar. And I was like, I'm done. Eu tô acabado. Okay? I terminate. Eu terminei. Okay? And he's like, well, thank you. Now that we can get back to our class. Muito obrigado, agora a gente pode continuar a nossa classe. And all of a sudden, God's saying, go share the gospel with them. E Deus fala, vai lá dividir o evangelho. I was like, oh, come on. Ah, Deus, por quê? But you know what? I went by faith. Mas eu fui pela fé. Like, okay, let's see what happens. Vamos ver o que vai acontecer. And so I go in there to his office hours. Então eu fui lá na sala dele, no And escritório I dele, sit down with him. e eu sentei com ele. And he said, okay, what is it you want to talk about? E ele falou, o que a gente vai conversar? And I said, well, actually I want to talk to you about my faith. E eu falei, na verdade eu quero te falar sobre a minha fé. I had several classes with you. Eu tive algumas aulas com você. And I never asked you what you thought about it, but you knew I was a Christian. E eu nunca perguntei o que você acredita, mas você sabe que eu sou um cristão. And so I want to see, what do you think? What do you think about Jesus? E eu quero saber o que você pensa, você pensa sobre Jesus. And Dr. Foz gave me this blank look. E ele me olhou com aquela cara branca. And then all of a sudden he turned around. E ele se virou. And he started moving all his papers. E ele começou a mexer todos os papéis dele. Okay? And he's just moving them around, like this. E ele tava mexendo desse jeito. And I was like, what's going on? E eu tava assim, o que tá acontecendo? And then he grabs his bag. E ele pega a mala dele. He just got there. E ele tinha acabado de chegar. I was the first person waiting for him when he arrived at his office. Eu era a primeira pessoa esperando quando ele chegasse no escritório And he dele. grabs a bunch of these papers and shoves them into his bag. E ele pega um monte de papéis, coloca na mala dele. And he says, I just don't have time to talk about this right now. I got really important things to do. I got to get going. E ele fala, olha, realmente eu não tenho tempo para falar sobre isso, eu tenho que ir indo. And he says, thanks for coming by. Maybe we can talk some other time about this. Obrigado por vir, qualquer dia a gente conversa sobre isso. And I was like, wow. E eu tava, nossa. I just intimidated Dr. Foz. Eu intimidei Dr. Foss. That's impossible. Isso é impossível. But this is what God does when we walk by faith. Mas é isso que Deus faz quando a gente caminha pela fé. He does the impossible. Ele faz o impossível. Okay? He does miracles through people like us. Ele faz milagres através de pessoas como nós. Okay? These guys, they take the wine to the master of ceremonies. Esses caras, eles levaram o vinho até
até o mestre de cerimônias. And what happens? E o que acontece? Look in verses 9 and 10. Vamos ver o versículo 9 e 10. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que todos os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Okay, at some point, when they're bringing the cup to him, I don't know if it was when they were handing it to him, when they were walking, the water turned into wine. Em algum momento, eu não sei se foi quando eles pegaram a água ou se quando eles estavam caminhando até o mestre de cerimônia, essa água se transformou em vinho. And this word wine in the Greek, E essa palavra vinho, no grego, it means wine. significa vinho. Okay, it wasn't turned into some advanced form of water. Não é uma forma avançada de água, It wasn't turned into grape juice. nem suco de uva. It was turned into wine. It's alcoholic. Foi em vinho alcoólico. Okay, now there's some people that will teach us, no, Jesus would never give wine to people, and so he turned it into grape juice. Tem algumas pessoas que vão ensinar assim, olha, Jesus nunca ia transformar isso em vinho. That's Ele not true. transformou em suco de uva. No, Mas Jesus- isso não é verdade. Jesus turned it into wine. Não, Jesus transformou em vinho. Okay, and the guy receives the wine. He has no idea where it came from. E esse cara recebeu o vinho e ele não faz ideia de onde veio esse vinho. Okay, and then he drinks it, E ele toma esse vinho and he calls the groom. e ele chama o noivo. Okay, and he says, "What is this?" E ele diz, o que é isso? You know, everybody brings out the best wine first, and then the lesser wine afterwards. Todo mundo traz o melhor vinho no começo e o pior vinho fica pro final. And you save the best for last. E você guardou o melhor pro final. Okay, what is he saying? E o que ele está dizendo? There was a miracle that happened from the point when they poured the water until they brought it to the guy. Tem um milagre que aconteceu desde o momento que eles colocaram a água no pote até levar essa água transformada em vinho pro mestre de cerimônia. And these guys who were the servants, they got to be part of that miracle. E esses serviçais, eles foram parte desse milagre. And that's a really cool thing. E isso é muito legal. I've got to experience only a couple miracles in my life. Eu pude experimentar alguns milagres, mas And poucos na minha it is vida. so powerful. E é tão poderoso. It is something so special, like, wow, God used me to do that? É algo tão especial. Meu Deus, o Senhor me usou para fazer algo como isso? Now, these guys he didn't really use them to do it, but they were participating in the miracle for Eles não sure. foram usados, mas eles foram coparticipantes do milagre. And if they hadn't walked by faith, this would have never E happened. se eles não tivessem andado pela fé, isso não teria acontecido. God wants to do great things here in this world. Então Deus quer fazer coisas maiores ainda nesse mundo. Okay, he wants to do great things in Curitiba, he wants to do great things in your life. Ele quer coisas grandes em Curitiba e na sua vida. But it only happens when we walk by faith. Mas só vai acontecer se a gente andar pela fé. Faith is like a key that opens up the door to the power of God. Fé é como aquela chave que abre a porta do poder de Deus. If you don't use the key, you cannot open that door. Se você não usar a chave, você não tem como abrir a porta. Okay, but with the key, it opens up everything. Mas a chave abre tudo. But we have to walk by faith. Mas a gente tem que andar pela fé. Now, one of the other things to notice about this E uma outra coisa importante sobre isso is that he says it's the best wine. é que ele diz, é o melhor vinho. It's the best quality of everything that they had. É a melhor qualidade de tudo aquilo que eles já tinham tido. Okay, these guys had saved up all this money for this big wedding reception. E esses noivos, eles guardaram todo esse dinheiro para essa recepção do casamento. And they used their money to buy the best wine that they could afford. E eles usaram esse dinheiro para comprar o melhor vinho que eles podiam comprar com esse dinheiro. And I'm sure it was good. E eu tenho certeza que era bom. But the wine that Jesus made is much better. Mas o vinho que Jesus fez era muito melhor. Because when Jesus does a miracle, he doesn't do something that's like, that was E okay. quando Jesus faz um milagre, ele não faz algo medíocre. Okay? He does something really good quality. Ele faz algo de grande qualidade. Okay? And that's important for us to remember. E isso é muito importante para nós, para a gente se lembrar. Because Jesus does great Porque things. Jesus faz grandes coisas. Okay? Now, they could have tried to do it on their own. Eles podiam tentar fazer na sua própria força. You know, like I said, they could have gotten a bunch of money from everybody Como eu disse, pegar dinheiro de várias pessoas and then gone out and bought some e bottles, sair e comprar algumas barricas de vinho, but it wouldn't have been as good. mas não seria melhor do que o vinho que eles já tinham dado. Okay? I have a friend who used to live on the streets. Eu tenho um amigo que ele morou muito tempo na rua. Okay? He did that by choice to minister to people on the streets. Ele fez ele morava por escolha para poder ministrar os moradores de rua. Okay? He had no job, he was just living with them. Ele não tinha trabalho, ele vivia com essas pessoas. So he had very little money. Então ele tinha muito pouco dinheiro. And there was a point when he got some holes in his socks. E chegou num ponto que ele tinha alguns furos nas suas meias. And he said, I need to get some new socks. E ele falou, eu preciso de meias novas. And so he kind of scrounged around to find a little bit of money.
Então ele acabou procurando para ver se achava um pouco de dinheiro. And he got a little bit of money, and he bought this promotion. He got 3 pairs of socks. E ele conseguiu um pouco de dinheiro e foi nessa promoção e comprou 3 pares de meia. Maybe it was 2. I don't remember if it was 2 or 3. Talvez 2, eu não sei se eram 2 ou Okay? 3. And so he got a little bit of money. Okay, now I got some new socks. Great. Então ele pegou esse dinheiro e, legal, agora eu tenho essas meias novas. The next week, he had a friend who had some socks. Na outra semana ele tinha um amigo que tinha algumas meias. And he said, I felt like God wanted me to give this to you. E ele sentiu de Deus que ele tinha que dar essas meias para esse amigo. And he gave him 10 pairs of socks. Desculpa, esse amigo sentiu que tinha de Deus que tinha que dar para ele meias. E ele deu 10 pares de meias Okay? pro amigo do Tom. And my friend looked at that and he was just like, man, that's from God. E o meu amigo olhou para Deus e falou, nossa, isso deve ser de Deus mesmo. Okay? And he said, my force, I was able to get 2 or 3 pairs of socks and it cost me money. Na minha força, eu consegui 2 ou 3 pares de meia por um pouco de dinheiro. But with God, I got 10 pairs of socks and it was free. Mas com Deus, eu consegui 10 pares, e de Okay? graça. It's a very simple example, right? E é um exemplo bem simples. But I think it makes the point. Mas eu acho que mostra o que a gente está querendo falar. We can try to do things for God on our own power, A gente pode tentar fazer coisas por Deus na nossa própria força. and we're not going to produce very much. E a gente não vai produzir muito. But when we let God work through us as we walk by faith, Mas quando a gente deixa Deus trabalhar através de nós, andando pela fé, God can do miracles. Deus pode fazer milagres. Much more than 10 pairs of socks. Muito maiores do que 10 pares de meia. Okay? But that means that we have to be open. We have to be available. Mas isso significa que a gente tem que estar disponível, abertos. And so that leads us to the question, Isso nos leva à questão: how much time are you spending with the Lord every week? quanto tempo a gente está gastando com o Senhor toda semana? Are you actually trying to listen for God's voice? A gente está tentando ouvir a voz de Deus? Because God's wanting to speak. Porque Deus quer falar. He speaks to people all throughout the history of the world. E Ele falou com as pessoas pela história do mundo. And He's wanting to speak to you E today. Ele quer falar com você hoje. But most of the time, we're not ready. We're not available. Mas a maioria das vezes a gente não está pronto, a gente não está disponível. We don't have time because we got so many things going on. A gente não tem tempo porque a gente tem tanta coisa acontecendo. You know, I got to go to the gym, and then I got to go to work. Eu tenho que ir para academia, eu tenho que ir para o trabalho. I gotta watch my favorite series at Eu night. tenho que assistir a minha série favorita à noite. Okay, and then we gotta make dinner and clean up. E daí tem o jantar e tem que limpar tudo. I just don't have time to sit and listen for God. Eu não tenho tempo de sentar e ouvir do Senhor. Okay, we gotta change our life. E a gente tem que mudar a nossa vida. You know, I was listening to a preacher that was talking about this, E eu estava ouvindo sobre um pregador falando sobre isso. and he said that God kind of spoke to him about this. E ele falou que Deus falou com ele sobre isso. He said, "Why don't you just give me your time that you watch TV? Por que você não me dá o tempo que você assiste TV? Just instead of watching TV, spend time with me Em vez de assistir TV, fique comigo. and see what happens." E veja o que vai acontecer. Okay, and I would challenge all of you the same thing. E eu desafio vocês a fazer isso. Okay, I know that there are certain things that you have to do in life. Eu sei que tem algumas coisas na vida que você tem que fazer. You got to go to work. Você tem que trabalhar. You got to take care of your kids. Você tem que cuidar dos seus filhos. Okay, there's certain obligations that we have. Existem algumas obrigações que nós temos. But what do you do with your free time? Mas o que você faz com o seu tempo livre? Are you listening for God? Você está ouvindo do Senhor? Because God will speak to you. He will show you things to do, Porque Ele vai te mostrar e vai falar coisas para você fazer. and He will work through those E situations. Ele vai trabalhar através dessas situações. Okay, last verse. Último versículo. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. So he says this is the first sign that Jesus did publicly. Então, João diz aqui que foi o primeiro sinal público que Jesus fez. And it says that he manifested his glory, E diz que ele manifestou a sua glória. and his disciples believed in him. E os seus discípulos creram nele. Okay, now it talks about the disciples because not everybody knew where the wine came from. E ele fala dos discípulos porque nem todos sabiam da onde que o vinho tinha vindo. Remember, he told Mary, he said, "It's not my time." Lembra que ele falou para Maria, não é meu tempo ainda. He didn't reveal himself to everyone and say, "Guys, don't worry, I will make wine." Ele não tinha se revelado ainda e falado, amigos, não se preocupem, eu vou fazer vinho. No, he did it kind of in the secret. Não, ele fez meio que no secreto. Okay, and so his disciples knew, Os seus discípulos sabiam. and that increased their faith in him. E isso aumentou a fé deles em Cristo. And now they already believe in him at least a little bit, Eles já acreditavam em Jesus pelo menos um pouquinho, or they wouldn't be his disciples. senão eles não seriam seus discípulos. Okay, we saw the proclamation of faith that Nathanael made last week. A gente viu a proclamação de fé de Natanael na semana passada. But Jesus is going to take them deeper in their faith. Mas Jesus vai colocar eles numa maneira mais profunda na fé And that's the deles. same thing that God wants to do with all of us. E isso é aquilo que Deus quer fazer conosco também. He wants to take you deeper. Ele quer levar você para mais profundo. He wants you to know him more,
Ele quer que você conheça Ele mais and do more things for Him, e faça mais coisas por Ele, to be used by Him. para ser usado por Ele. And I'll tell you what, that's the greatest privilege that we have here on earth. E eu vou te falar, esse é o maior privilégio que a gente tem aqui na Terra. Okay, but there is a little bit that depends upon us. Mas tem um pouquinho que depende de nós. We've got to make the time. A gente precisa ter esse tempo. Okay, so what I want to do right now is I want to have a quick time of prayer, Então o que eu quero fazer agora é ter um pequeno momento de oração. because I want us to pray for one another that we would have the time and the availability to listen for God this week. Porque eu quero que a gente ore uns pelos outros para que a gente tenha essa disponibilidade a mais nessa semana. Okay, so let's do this. We're going to have another time of worship. We'll have communion in the back. Então vamos fazer assim, a gente vai ter mais um momento de louvor, a gente tem a ceia lá atrás. But as the band's coming up here, I want you guys to turn with the people next to you and just pray for them. Mas à medida que o pessoal do louvor vem aqui para frente, eu quero que você vire para o lado e ore uns com os outros. Don't need to talk, Não precisa falar, okay? Just pray for them. só ore uns pelos outros. Okay? Pray for them to have more time available for the Lord. Ore uns pelos outros para que a gente tenha mais tempo com o Senhor, disponível And then para o we'll Senhor. praise the Lord again. E a gente vai louvar o Senhor de novo.